Olá, eu gostaria de te parabenizar por duas razões. A primeira delas é por você estar aqui vendo esse vídeo agora. E segunda, por você ter cumprido todos os passos para chegar até esse vídeo. Então agora, como prometido, eu vou desenhar para você o gráfico em que nós vamos basear toda a nossa linha de raciocínio. Nós só temos duas linhas aqui. Essa linha, nós vamos chamar ela da linha do tempo, ou seja, aqui é o futuro, aqui é o passado, e essa linha aqui, nós vamos chamar ela da linha das emoções. Ou seja, aqui prazer e aqui dor. Como eu já te falei, essa linha aqui ela é infinita, ela não tem nenhum tipo de limite. Mas, para ser didático, eu vou dividir ela em três etapas. Três fases. Olha só. Na linha do tempo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. E na linha das emoções, eu vou colocar aqui baixa intensidade, moderada intensidade, alta intensidade. Baixo prazer, moderado, alto. Ok, este aqui é o gráfico que vai mostrar para a gente por que nós somos motivados, o que nos motiva na vida. Ele vai explicar tudo, tá ok? Para isso, para que eu consiga ser didático na explicação desse gráfico, eu vou dividir ele em 5 etapas, ok? Então vamos lá. Vamos à primeira parte, que fala a respeito dos conceitos que você precisa para interagir com o gráfico da motivação humana. São conceitos muito simples. Vamos começar com a palavra motivação. Motivo para agir. Quando a gente pensa em motivo, essa palavra tem uma relação muito importante com essa aqui, ó. Importa. E toda ação gera o quê? Consequências. Uma ou mais, né? Muito bem. Vamos analisar este primeiro conceito aqui, que com esse conceito aqui você vai matar tudo. Se eu quero uma ação, eu tenho que dar um motivo. Por quê? Por que eu devo fazer isso, né? Fazer para gerar essas consequências. O motivo que eu tenho que dar, ele tem que trazer algo para dentro da pessoa ou para mim mesmo. Então, me importa, traz para dentro. Vamos analisar esse conceito com o fato de você estar assistindo esse vídeo. Por que você está vendo? Existem pessoas que estão vendo, como você, e existem pessoas que não estão vendo. As pessoas como você que estão vendo, quando assistiram o primeiro vídeo, eu dei alguns motivos. Esses motivos, eles foram importantes para você que está vendo e não foi importante para outros que não estão vendo. Mas você que está vendo, você tem um motivo, eu consegui acertar esse motivo, que esse motivo está aqui dentro, em algum lugar, depois você vai descobrir como isso é feito. Eu dei alguns motivos, tem pessoas que estão vendo ou pessoas que não estão vendo, mas não ver também é uma atitude. Então as consequências para quem não está vendo, a consequência para quem não está vendo é que não vai descobrir todas as respostas da motivação. Mas a consequência para quem está vendo, opa, ele me deu um motivo, chamou minha atenção, então eu tomei uma atitude. A atitude qual é? Assistir o vídeo. Se eu assisto o vídeo, eu tenho algumas consequências. Quais são as consequências? Entender sobre motivação humana. Tá ok? Então esse aqui explica o primeiro conceito. O segundo conceito, que é muito importante a gente saber, que aqui, gravem isso. Galera, presta atenção nisso. Que esse é o grande diferencial, um dos grandes diferenciais deste gráfico, tá ok? Os motivos, eles literalmente, eles são intrínsecos. Eu preciso encontrar algo que seja importante, trazer para dentro. Mas o fator que gera este motivo nem sempre é intrínseco. Você vai entender daqui a pouco. São três fatores que nos causam importâncias. O eu, o outro e o sistema. Eu, outro, sistema.
Depois você vai entender, na hora que eu for praticar esse conceito com vocês, como que isso aqui é dividido, tá ok? Então, ou seja, aqui o que é importante? Gravar essa sequência, motivo, importante, ação, consequência, tá ok? E onde você vai encontrar esses motivos, ele tem 3 fatores, o eu, o outro, o sistema, tá ok? Agora nós vamos à parte 2. Então vamos lá, vamos à nossa parte 2. Quando nós queremos encontrar a motivação, ou seja, encontrar qual é o motivo que vai gerar a ação que nós queremos para gerar as consequências, nós temos esses 3 aspectos. Eu vou começar com o eu. Para quem não sabe, eu trabalhei e continuo trabalhando como personal trainer. E eu vou usar isso aqui como um exemplo muito prático de como que esses 3 fatores aqui eles funcionam. Mas isso não serve só para isso, vai servir para venda, serve para relacionamento, qualquer tipo de motivação que você queira causar. Eu vou começar com o eu. Vamos supor que aparece lá alguém e eu quero motivar ela a treinar. A ação é o que é? Ela treinar. Eu vou começar aqui pelo prazer, ou seja, o prazer ele é infinito para cá e no tempo infinito lá para o futuro. Vamos começar neste quadrante. Eu chego para ele, vamos chamar ele de João. João, se você começar a treinar, a curtíssimo prazo você vai começar provavelmente a dormir muito melhor. Eu defino isso como um motivo de baixa intensidade, tá ok? Mas às vezes para ele pode ser o motivo mais alto do mundo e ele passa a agir só com esse motivo. João, se você continuar treinando, lembra que você me falou que você gostaria de subir lá as suas montanhas, que você tinha este prazer lá quando você era jovem e uma das coisas que você sonha, talvez aqui, vamos colocar isso aqui, a alta intensidade. Tá vendo? Já resgatei no passado e estou colocando isso no futuro. A médio prazo pode ser que você volte a fazer isso, né? E eu vou dando motivos. A média intensidade, longo prazo, curto prazo. Eu encho ele de motivos, tá ok? E eu vou testando para ver se isso vai gerar a ação que eu quero ou não. As consequências é ele ter uma vida mais saudável, que fazer com que ele suba a montanha dele. E de repente o João olha para mim e fala assim, Ou seja, ele não se motivou, ou seja, os motivos que eu dei não atingiram ele, ou seja, não causou nenhum tipo de movimento. Então vamos para a dor. João, se você não treinar, sabe, todas essas dores que você está tendo agora, elas vão continuar. E a tendência delas, a médio e longo prazo, são só piorar. Elas vão piorar a cada dia, ok? Essa é a sua tendência. João, as pessoas que têm o seu perfil, hoje você com 30 anos, lá com os seus 50 anos, essas pessoas que têm o perfil que você tem hoje, elas têm uma tendência muito grande a ter infartos, ter derrames, ou seja, tem consequências graves em função de atitudes como essa que você vem tomando. Né? Eu poderia usar o passado, por exemplo, dou lá um motivo aqui, um motivo aqui, um motivo aqui. Ou seja, essa parte é a parte mais simples, é onde eu encontro ou pelo prazer ou pela dor, a curto, médio e longo prazo, variando as intensidades dos motivos que eu estou dando para ver se eu consigo a atitude dele. Agora vem o grande diferencial deste gráfico, um dos grandes, né? Porque até então isso não ficava muito claro, não ficava muito palpável e prático na realidade. Pois é, lembra que eu falei para vocês que os fatores que motivam, eles são sempre intrínsecos. É intrínseco, é dentro de mim. Não tem como. É algo importante para o outro. Não. O algo importante para o outro só vai fazer bem se ele fizer bem para mim mesmo. Então é intrínseco. Mas os fatores nem sempre são. Esse é o X da questão. Muitas vezes ele é motivado pelo outro. Quer ver um exemplo? Vamos pegar a dor. Vou usar a dor, depois eu uso o prazer para outra coisa. Vamos pegar a dor aqui, ó. Eu chego para ele, João, seguinte, até agora ele olhou para mim, fez aquela cara meio de paisagem, não pegou, eu senti que não pegou, ele não vai agir. Eu chego para ele e falo assim, João, é o seguinte, eu sei que você tem um filho pequeno,
Quando teu filho estiver lá pelos 5 anos, 6 anos mais ou menos, ele vai querer brincar de futebol, ele vai querer andar de bicicleta. João, se você continuar assim, é muito provável que não seja você que ensine ele. Ele vai ter que escolher um outro herói. Nossa, quando eu falo, quando ele vai ter que escolher, o seu filho vai ter que escolher um outro herói, isso é uma cacetada que eu dou na cabeça dele, para que ele haja. Ou seja, o motivo não tem a ver com ele, o motivo tem a ver com as pessoas próximas a ele. João, a longo prazo, você sabe que as pessoas que têm o teu perfil, estatisticamente comprovado, essas pessoas com 50, 55 anos, elas têm mais uma forte incidência a ter infartos, derrames, ou seja, pode ser que você passe o resto da vida gerando trabalho para tua esposa. Quando eu coloco essa dor para ele, eu não estou falando dele em si, eu estou falando da dor motivacional intrínseca dele, mas o fator que causa essa dor é o outro, ok? Então tem pessoas, eu posso usar isso no passado, no futuro, aonde eu quiser. Mas aí tem pessoas que eu falo isso, falo assim, olha, se você fizer, se você começar a treinar, você vai ser uma referência para sua filha. Ela olha para mim, eu não quero ser uma referência para minha filha porque eu quero que ela tenha as referências dela e ela que tenha o direito de escolher. Ok, quando ela fala isso, eu falei assim, opa, não é o outro, não são as pessoas próximas a ela, pelo menos não até agora que eu encontrei. Às vezes é o sistema. Eu chego e falo assim, João, se você treinar, se você conseguir realmente mudar este seu perfil, você será uma referência social. Quando eu digo social, eu estou envolvendo algo que está além dele, está além das pessoas próximas, é algo que está acima de tudo isso, ou seja, o sistema. João, se você mudar o seu estilo de vida, você causará um impacto social muito forte, você será uma referência na sua empresa, na empresa que é sua. Você mostrará para eles que tudo é possível, desde que você tenha motivos para isso. E você encontrou os seus motivos e você quer essas mudanças para eles também. Né? Então aqui eu estou colocando o sistema na jogada. Eu poderia usar dor? Sim, João, se você não treinar, você é um peso social. Por quê? Porque você, com todos esses problemas que você tem hoje, com as dores que você tem no seu corpo, essas queixas que você tem noção do custo que você tem socialmente, né, em termos de saúde, todas as consequências que isso gera, né, sendo direcionado recursos para você que poderiam ser direcionados para outras pessoas? Então, quando eu coloco o sistema na jogada, tem muitas pessoas que se motivam por isso. Às vezes não é ela, às vezes não é o outro, às vezes é o sistema, ok? Então, é óbvio que esses motivos, eles são infinitos. Imagine a quantidade de possibilidade que você tem agora que você entendeu o gráfico, ok? Então, com isso, nós vamos fechar aqui a parte 2 e vamos para a nossa parte 3. Nós vamos mostrar agora o gráfico sendo utilizado para analisar a nossa realidade, para que vocês consigam sentir o quanto isso consegue explicar a nossa atual realidade, tá? Eu vou pegar 2 exemplos. O primeiro é um aspecto político e econômico hoje que nós estamos vivendo, tá? Para que você consiga entender como que o gráfico ele justifica as nossas atitudes, como a motivação resume tudo. Olha só, nós sempre fomos roubados, teoricamente, por corrupção. O Brasil ele tem talvez, sei lá, um karma político, né, que existe essa tendência. Ou seja, isso sempre doeu. Sempre doeu. Ninguém gosta de ser roubado, né? Mas isso sempre aconteceu. Só que agora roubaram tanto, que aumentaram essa dor. Mas como é que aumentaram? Não é porque eles roubaram, eles estão tendo muito prazer. Mas como que isso aqui foi posto para você? Aumentaram seus impostos. Ou seja, a dor a curto prazo, ou seja, por exemplo, com IPVA, DPVAT, sei lá, um monte de coisa de impostos que nos foram dados, aumentaram muito a nossa dor
a curto, médio e longo prazo. E as consequências, elas não são só para a gente, também são para as pessoas próximas. E também as consequências são para o Brasil, para a sociedade, para as escolas. Então essas consequências, elas não são só para mim, elas têm outros aspectos envolvidos. Então agora a dor é tão grande que agora sim, agora com esses motivos, todos esses impostos que estão me sendo atribuídos, me geraram uma ação. Qual é a ação? Eu saí na rua para protestar. E com esse protesto, nós esperamos que as consequências sejam: vamos lá resgatar esse dinheiro, vamos colocar na cadeia essas pessoas que roubam. Então, com isso, a dor aqui foi aumentada. Por isso que nós agimos. Tá vendo como toda ação, ela precisa de uma motivação? Qual é o motivo pelo qual eu vou agir ou não? Ok, essa aqui foi um motivo e uma situação que justifica a análise do gráfico para ver como tudo cabe. E agora, vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo de relacionamento, por exemplo. Vamos usar o prazer aqui. Quando a gente começa a se relacionar com alguém, normalmente os motivos pelos quais nós nos relacionamos, nós escolhemos ou não, são motivos muito superficiais. Por exemplo, a beleza, se é bonita ou não, se está bem vestido. Por quê? Porque nós não conhecemos a pessoa. Então, teoricamente, a curto prazo, nós temos algum tipo de ganho, ou seja, algum tipo de prazer, né? Vamos colocar aqui que pelo menos de baixa, média intensidade, você já passa a se relacionar, tá? Ao longo do tempo, enquanto o tempo vai passando, você vai conhecendo mais a pessoa. E você vai agregando neste relacionamento alguns motivos para se relacionar ou não. Porque você não se relacionar também é uma ação. Então, às vezes, se você, vamos supor que você deseje, você está num relacionamento, seja de amizade, afetivo, qualquer coisa. Ao longo do tempo, você vai acrescentando novos motivos para manter aquele relacionamento. Se os motivos que você apresentou estão fazendo com que a pessoa tenha mais prazer, cada vez mais prazer, o relacionamento, ou pelo menos que ele se mantenha, né? Para cada um desses tem um aqui, tá? Se você conseguir manter estes motivos, você consegue manter o relacionamento. Se os motivos que você está apresentando não são importantes para a pessoa, estes motivos fazem com que um relacionamento termine. Ou seja, qualquer tipo de casamento, ou amizade, ou namoro, que ele prevaleça ou que ele termine, significa o quê? Que os motivos que estão sendo apresentados são realmente os causadores daquele resultado final, que é o quê? Divorciar ou não. Né? Então tem pessoas que eles passam a se conhecer e se tornam cada vez mais apaixonados ou cada vez menos. E isso vai causar o quê? Uma separação neste relacionamento. Ok? Então tudo se resume ao quê? Motivação. Ok? Então aqui fechamos a nossa parte 3. Muito bem, chegamos à nossa parte 4. A parte 4 é a parte prática do nosso vídeo. Eu vou te propor 2 exercícios, tá ok? 2 exercícios que vão fazer com que você entenda e pratique esse gráfico. O primeiro deles é o seguinte: vamos imaginar que você quer motivar alguém, ou seja, qualquer coisa, se relacionar com você, quer motivar alguém a comprar de você, quer motivar alguém a sair nas ruas para protestar com você, seja o que for. Você vai escrever de 10 a 15 frases. Depois que você escrever essas frases, eu quero que você perceba em qual desses quadrantes a maior parte dos seus motivos, dos motivos que você dá, aonde eles estão contidos. Por exemplo, quer ver? Normalmente quando eu faço isso nos meus processos de formação, às vezes tem pessoas que ficam aqui, ó. Aqui. Às vezes ela dá um ou outro motivo para o outro. Mas são raros, sistema raríssimo acontecer. Ou seja, quando você tem um ponto de vista desse, você fala assim, pô, agora eu consigo entender
Por que eu não consigo os resultados que eu quero, ou seja, as consequências? Porque eu não consigo fazer com que as pessoas ajam, porque eu sempre uso a dor. Tem pessoas que não são movidas pela dor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto. Se a pessoa ela tende a ficar querendo me causar dor, eu não me motivo. Eu me motivo muito pelo prazer. Então, se você quer me motivar, e outra, eu não me motivo muito pelo passado. Não adianta ficar lá me falando do passado, não é algo que para mim é importante. Para mim, você tem que me dar alguns motivos aqui, ó. Aqui, né? Então, com isso, você vai ter uma perspectiva sobre o seu perfil, né? Depois que você tiver análise do seu perfil, como que você está construindo esse gráfico aqui, para que você entenda aonde estão as suas falhas, vem o segundo exercício, que é praticar. Então, a minha proposta para você é a seguinte, é você pegar, depois que você tiver uma análise do seu perfil, você pegar um quadrante por dia, por exemplo. Hoje eu vou conversar com as pessoas, mas sempre quando eu for conversar com as pessoas, eu vou falar de dor, vou variando. Por exemplo, eu posso, nos processos de formação isso é feito, mas aqui não vem muito ao caso, né? Mas, por exemplo, eu fico buscando curto, baixo, fico um dia inteiro trabalhando aqui dentro. Depois outro dia inteiro trabalhando aqui dentro. Depois outro dia inteiro trabalhando aqui dentro, né? Depois outro dia aqui falando só para o outro. Depois outro dia falando só dor para o sistema. E assim eu poderia ir fazendo para todos os quadrantes, tá ok? O exercício que eu te proponho é o quê? Pelo menos trabalhar com um quadrante inteiro por dia. Mesmo que você, era médio prazo, longo prazo, no começo, lembra? Lá no primeiro vídeo eu falei, você vai precisar pensar e vai precisar agir. Sinto muito. Faz parte do processo o trabalho de organização disso, tá ok? Então, com isso, fechamos a nossa quarta parte, que é a minha proposta. Faça análise e depois organizar um quadrante por dia para que você consiga obter a sua prática, tá ok? Então vamos lá, a nossa última parte. Essa parte do nosso vídeo é a mais simples e a mais gostosa de todos, que é a parte de onde nós iremos nos comunicar. Nós temos duas vias de comunicação, a expertar.com.br, que é o nosso site, e também a nossa página no Facebook, nossa fanpage. Agora basta você ir lá, clicar lá em curtir a nossa página, que você vai receber constantemente outros conteúdos e também vai poder tirar dúvidas, eventuais dúvidas que você tenha para a utilização do gráfico, tá ok? Então foi um prazer enorme estar aqui com vocês, parabenizo vocês novamente por essa atitude e estaremos juntos para realmente fazer desse mundo um mundo mais motivado e feliz, tanto para a gente, quanto para os nossos filhos, quanto para o mundo inteiro, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!